Olá, eu sou o Sandro Alex e este é um canal do grupo dos crentes sem placas. Então seja muito bem-vindo a ele e desde já o nosso desejo é que Deus te abençoe sem limites. Amém? Então, eu estou gravando do meu apartamento, então talvez você escute algum ruído, algum som do movimento da rua, mas eu peço a tua compreensão e a sua atenção, porque o assunto abordado é muito interessante. Muito se discute hoje em dia a seguinte questão: devemos ou não devemos congregar? É mandamento de Jesus Cristo congregar? Nossa salvação depende das nossas reuniões? Aquele que por um motivo ou outro não pode ou não deseja congregar, ele vai para o inferno? Afinal de contas, devemos ou não devemos congregar? Essas e outras questões são dúvidas que muitas pessoas têm nos dias atuais, mas eu quero esclarecer algumas sob a luz do Evangelho. Mas antes, curta e se inscreva nesse canal, faça parte desse grupo. Diga nos comentários, estamos juntos. Clica aí no sininho para receber as nossas atualizações. Mas continuando, não há dúvida nenhuma que os apóstolos, que a igreja no primeiro século, eles se reuniam. O Novo Testamento está repleto desses fatos históricos. Mas quando diz que eles se reuniam no templo, na verdade seria no pátio do templo. Até porque naquela época só existia um templo, o de Salomão, que era dividido em 3 partes. O pátio, que era o átrio, o lugar santo, e o lugar santo do santo, ou como conhecido, o Santíssimo Lugar, que era onde ficava a Arca da Aliança, atrás do véu que foi partido, que foi rasgado de alto a baixo quando Jesus Cristo morreu naquela cruz. Mas então, após a ressurreição de Jesus, os judeus continuaram com a sua religiosidade. Muitos não se converteram a Jesus, continuaram com seus rituais religiosos. Os fariseus, que eram seus líderes, continuavam indo até o templo e ainda mais perseguiam os cristãos. Por isso que quando dizem em Atos 2,46 que os cristãos perseveravam unidos todos os dias no templo, era para, na verdade, evangelizar quem ainda continuava preso à lei, que continuava frequentando o templo. Então eles iam até o pátio, que fazia parte do templo, que era onde eles tinham mais facilidade para pregar o evangelho para os judeus que ainda estavam presos na lei mosaica. Mas era de casa em casa que eles se edificavam, que eles tinham comunhão uns com os outros. Então, é verdade que eles não se reuniam no templo. Eles se reuniam em casas ou em diversos locais públicos. A igreja não tinha diversos encontros semanais como nos dias de hoje, agendados em diversos horários do dia e em um local fixo onde a cidade toda se reunia. Os encontros ocorriam quando davam, e conforme a disponibilidade e o consenso de todos daquele lugar, daquela comunidade, daquela congregação. Não existia campanhas religiosas para conseguir algo de Deus. Havia orações diretas a Deus, uns pelos outros. Não havia exploração da fé. Havia doações compassivas uns pelos outros. Eles tinham tudo em comum. Não existia templos, além do de Salomão. Não era como agora, como se vê muitos templos luxuosos por aí. Isso surgiu através do imperador romano Constantino, que com interesses políticos ele fez uma fusão entre o paganismo com o cristianismo. E no tempo dos apóstolos, da igreja primitiva, os encontros eram com o propósito de evangelizar. Em praças públicas, por exemplo, bem diferente dos dias atuais. E de lá para cá, a igreja só foi se distanciando do evangelho verdadeiro e também do modo de congregar da igreja primitiva. E quando se diz que temos que voltar às origens, alguns debocham que a nossa origem está no Senhor, em Cristo e não nas casas. Sim, está em Cristo, mas não se faça de desentendido. Precisamos sim voltar ao modelo da igreja primitiva, sim, e voltar a estar em Cristo, sim, mas nas casas, nos lares. E não é necessário ter vínculo com uma instituição para fazer isso.
Não dependa de uma denominação ou de um líder, de uma liderança, para te dar um modo, uma diretriz ou um título para você se reunir em casa. Se você quer se reunir fora de um padrão engessado, fora de uma religiosidade, livre de um sistema, com certeza eles não vão te apoiar se você quer fazer isso. Eles não vão te dar um aval, um álibi, porque eles acham que cultuar fora dos padrões implantados por eles, fora de uma liturgia, de um sistema que foi montado por eles, que isso está errado. Eles só vão te apoiar desde que você esteja representando a sua denominação, desde que você esteja representando a sua instituição, sendo uma peça do jogo deles. Você pode semear, colher vidas, mas desde que seja para a organização deles. Tudo é um jogo de interesses. Mas na verdade nós precisamos sim a voltar a nos reunir, mas sem representar uma denominação, somente a Cristo Jesus, pois Ele não apoia esses movimentos religiosos, essas tradições humanas. Ele também veio para terminar com as religiões. Ele não desejava que fizessem dele uma religião. Ele não veio fundar os católicos ou os evangélicos. Ele quis apenas mostrar o caminho, que é Ele mesmo, que devemos andar nele e nos movermos por Ele, e juntos como igreja, no mesmo Espírito, no Espírito Santo, sem rituais elaborados pelos homens, sem tradições humanas, apenas aquelas que Ele determinou, como o batismo, por exemplo, como o comer e beber a ceia do Senhor em sua memória, que não é a Santa Ceia como dizem os religiosos, não diz a Santa Ceia na Bíblia. E Jesus não aprova os oportunistas que só querem se promoverem através do Evangelho. Ele disse a respeito que viriam aqueles que só iriam mercadejar a palavra, ou seja, fazer comércio dela. Outros pregariam por vaidade e outros por inveja uns dos outros. Muitos nem têm a capacidade de exercer uma liderança eclesiástica e acabam falando heresias. Distorcem a palavra, citam texto fora de contexto ou com uma interpretação equivocada. Dizem que quem não congrega já está com o passaporte carimbado para o inferno. Se baseiam no livro de Hebreus 10:25, que no original o certo é não deixai de se reunir, que isso pode ser em qualquer lugar, não necessariamente num templo. Eu já disse, pode ser num salão de festa, num salão de condomínio, num salão de hotel, pode ser numa chácara, num sítio, numa praça, num campo alugado, pode ser nas casas. O importante é que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Jesus disse que ali Ele estará presente. E o contexto do texto de Hebreus 10:25 é que esse livro foi escrito para os judeus, e muitos deles estavam deixando de ter fé em Jesus Cristo e estavam voltando às velhas práticas da lei mosaica, estavam abrindo mão da graça, estavam voltando à lei. Então ali diz para não parar de congregar, no sentido de não parar de se reunir de casa em casa. O contexto desse texto era para encorajar, animar as pessoas a continuarem firmes na fé em Jesus Cristo, para não desistirem como era o costume de alguns que perdiam a fé em Jesus Cristo por parar de andar juntos uns com os outros como cristãos. Mas aqui em Hebreus 10:25 incentiva aos encontros, que não era em templos, não existia templos como nos dias de hoje. Os encontros era para eles se fortalecerem e não para serem explorados por um sistema legalista, por um sistema religioso. Então não fique no lugar onde o evangelho está sendo legalista, ditador, opressor, um evangelho que está sendo distorcido, cheio de métodos só para te condicionar aos rituais no qual você acaba sendo explorado. Isso pode ser financeiro ou no sentido de ser explorado também ficando sobrecarregado, servindo a homens e não a Deus, servindo a uma instituição, a uma liderança e deixando de conviver com a sua família. Muitos mudaram a maneira de se reunir em nome de Jesus para em prol de um show gospel ou de uma forma de entretenimento com um evangelho que não exalta mais
a pessoa de Cristo, o Senhor, mas que bajula as pessoas com o intuito de faturar ou de manter o local cheio de pessoas vazias. Então, quem congrega da maneira errada, com os valores trocados, também poderá ir para o inferno. Mas isso, quem vai julgar é Deus, e não os homens. Assim como quem não congrega numa instituição também não pode ser julgado pelas pessoas, que vai para o inferno. Mas por não congregar, com o passar do tempo, pode se esfriar na fé e, em consequência, voltar aos pecados do passado e aí sim ir para o inferno. Por isso, não me entenda mal, não estou dizendo que não devemos congregar, mas sim andarmos juntos, sim, isto é importante, até porque Jesus Cristo disse para os discípulos para permanecerem reunidos até que do alto fossem revestidos de poder. E isto não foi um mandamento, mas um conselho que foi obedecido. Então o Espírito Santo encheu eles de poder. Então, quando nos reunimos, o Senhor derrama as suas bênçãos. E principalmente, isto representa unidade, união, porque somos o corpo de Cristo e juntos podemos servir uns aos outros no amor de Cristo. Carregar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Por isso é tão importante se reunir, se encontrar para orar, para adorar, para estudar a palavra, ter comunhão uns com os outros, fazer estratégia de evangelismo em massa, seja nas ruas, seja nas praças. Isso é saudável, desde que não haja jogos de interesse ou uma imposição religiosa. Desde que haja sinceridade, desde que haja harmonia entre todos os que se encontram. Esta é uma boa maneira de se reunir em nome de Jesus. É uma boa maneira de congregar como crente, sem placas, sem representações, sem instituições, sem denominações, somente com Cristo no centro. Então, você que assistiu esse vídeo, eu agradeço a você e peço que Deus te abençoe cada vez mais em nome de Jesus e que você venha compartilhar essa mensagem, esse vídeo com alguém que você conhece, sabe que está andando sozinho na fé, que também saiu de um sistema religioso, que se identifica com a gente, e então compartilhe para que ele possa estar andando junto conosco, independente de localidade, porque nós estamos ligados em Cristo, que é o cabeça da igreja, estamos conectados através do Espírito Santo e através desse grupo, desse canal, nós podemos estar sendo edificados uns pelos outros. Amém? Que Deus te abençoe sem limites, em nome de Jesus. Graça e paz.